Vamos voltar para Brasília, Demetrios? Porque foi aprovado na Câmara e agora o Senado vota o decreto que reconhece o estado de calamidade pública no Rio Grande do Sul. Quem tem os detalhes dessa história é a Marília Ribeiro, que já está conosco aqui, já está lá no Congresso e vai nos atualizar dessa informação. Boa tarde para você, Marília. Oi, Aros. Boa tarde a você e a todos que nos acompanham. Exatamente. A sessão que deve votar este decreto que prevê recursos para ajuda na recuperação do Rio Grande do Sul, que foi aprovado na Câmara dos Deputados ontem, ela iniciou. O presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, no início da sessão, se solidarizou com as vítimas das chuvas lá no Rio Grande do Sul e chegou a pedir também 1 minuto de silêncio. Esse decreto, Aros, ele permite que a União faça despesas e renúncias fiscais em favor do Rio Grande do Sul, sem precisar cumprir regras sobre aquele limite de gastos. Ele também vai flexibilizar as regras para contratação de serviços e compra de produtos por parte do poder público. Outra informação, Aros, é que nesta terça-feira foi adiada, a Comissão Mista de Orçamento adiou uma proposta que prioriza a destinação de emendas individuais ao orçamento de 2024 para o Rio Grande do Sul. Essa apreciação ficou para acontecer amanhã aqui no Senado Federal, Aros. Marília, você volta daqui a pouquinho com novas informações aí direto do Congresso. Vamos de novo para Canoas. A Marília volta já. Vamos para Canoas, porque a gente tem a imagem agora. O Bruno Pinheiro está embarcando no helicóptero com a Fábio. É isso, Bruno? Descreve para a gente o que está acontecendo. Aros, vamos lá, é uma aeronave que estava à disposição aqui da comunidade, é uma aeronave que é particular, não é da Força Aérea, é uma aeronave que é particular e que está à disposição, então, do município aqui, da comunidade, para auxiliar no resgate. Nós estamos só esperando a decolagem ser autorizada. Neste momento começa o sobrevoo, é uma imagem ao vivo, a gente vai acompanhando então os pontos mais alagados aqui do município de Canoas. Essa é uma imagem ao vivo, repito, que é uma aeronave que estava à disposição e aqui do alto a gente já consegue ver então os pontos que estão alagados aqui nesta região, no entorno aqui do município de Canoas. A gente tem uma dificuldade com o sinal, infelizmente, por causa... Voltou, vamos acompanhar, vamos lá, vamos mesmo com dificuldade. Põe no ar, Vitinho, vamos lá. Pode ir lá, Bruno. Olha só, Aros, e essa é a cidade, a imagem que a gente vai tendo do alto. Olha só a situação da cidade totalmente debaixo d'água. A gente observa essa estrutura, são imóveis, olha só a construção. Esse é um local de... Essa imagem você tem com exclusividade aqui na Jovem Pan, evidentemente uma dificuldade com o sinal, mas a gente consegue ver a cidade de Canoas, no Rio Grande do Sul, completamente submersa. O repórter Bruno Pinheiro está lá, decolou nesse helicóptero que está à disposição da comunidade, está auxiliando no atendimento às vítimas, nos resgates, e ele está mostrando para a gente, assim que nós recuperarmos o sinal, vamos continuar esse voo. Se a gente conseguir recuperar as primeiras imagens da decolagem aí, Vitinho, a gente consegue exibi-las novamente, porque a gente tem aí, portanto, essa imagem, ela é impressionante, a cidade completamente embaixo d'água, e essa imagem, Piperno, corrobora com aquilo que o prefeito acabou de descrever para nós, quando ele disse assim, eu cheguei lá e já não tinha mais nada. Está tudo debaixo d'água. É esse o cenário que nós vamos ter que lidar, que nós falávamos agora sobre liberação de emendas e etc, né, Piperno? E o temor é que mais chuvas são aguardadas aí para os próximos dias. Verdade. E há um receio do que vai acontecer a partir do transbordamento da Lagoa dos Patos, porque a água está lá descendo, a Lagoa dos Patos, ela está próxima a uma região muito grande. A gente está falando de cidades aí como Pelotas. São imagens recuperadas, são as imagens de há pouco. Pode conseguir, Piperno. Pelotas, Rio Grande. Então, há uma série de cidades importantes naquela região, e que é a região sul do estado, né? E há um temor de que essa tragédia possa ter proporções muito grandes quando a água, enfim, a partir dessa chuva, e se realmente houver o transbordamento, né, dessa lagoa que é tão importante e tão grande, né? Ela vai desembocar no mar, né? E olha, é um cenário de guerra, né? A gente está acostumado a ver guerras aí por conta de, enfim, de bombardeios e tal. Essa talvez seja a primeira guerra, digamos, na água que a gente vê, né? Porque é um cenário similar àqueles filmes que nós estamos acostumados a ver
de grandes catástrofes climáticas, etc., e que sempre estão situados em outras regiões e que, para nós aqui no Brasil, são coisas muito distantes, porque a gente não enfrenta lá o furacão, o terremoto, que é o que costuma ser o início, não é? Sim, sim. Dessas tragédias nesses filmes. E agora a gente está sendo confrontado com a natureza dessa maneira, colocando uma cidade do tamanho da cidade de Canoas, e não só ela, mas a Bia deu o número, são quase 400 cidades nessa mesma situação, embaixo d'água, Canoas severamente atingida. A nossa equipe fez o deslocamento e nós tínhamos a perspectiva de tentar chegar por lá, e o Bruno só conseguiu chegar porque ele conseguiu fazer esse deslocamento com o auxílio da Força Aérea. E por isso nós conseguimos chegar lá, porque a equipe que desceu para Porto Alegre teve de fazer outros desvios em função desse cenário que a gente está vendo aí. As cidades embaixo d'água, a altura da água já próximo ali é o telhado de algumas das casas. A gente não tem, eventualmente, a dimensão, né, a gente consegue dimensionar com os prédios, mas uma casa é fácil de a gente dimensionar, um sobrado, por exemplo, que tem água quase na altura do telhado. E essas imagens eu reforço do intrépido Bruno Pinheiro, que embarcou nesse helicóptero. É um helicóptero particular, é importante a gente dizer isso. O proprietário dessa aeronave cedeu a aeronave e o tempo dele, mobilizou o esforço dele para auxiliar nos resgates e nessa operação lá em Canoas. E aí, deve ser um conjunto habitacional. Muito provavelmente. Vamos voltar a essa imagem, a gente consegue descrever e a gente pausa nela. E esse proprietário dessa aeronave embarcou o Bruno junto para a gente fazer essas imagens. O Bruno agora deve estar gravando e vai gerar para nós as imagens. O que é, Piperno, que você ia destacar no centro aí da imagem? Só isso aí. Vamos imaginar esse conjunto habitacional. Quer dizer, para onde foi o monte de gente que mora aí, que habita esses prédios? Porque é óbvio que imagina que não tenha mais ninguém em casa, né? Porque não tem como sair. Não tem como chegar a auxílio, nada. É porque as pessoas podem imaginar de alguma maneira, e o que tem sido muito dramático ver em alguns vídeos que estão circulando, e a gente tem que tomar, aliás, um cuidado enorme com esses vídeos que têm circulado nas redes sociais, porque eles estão descaracterizados de data, a gente não tem informação de onde qual é a data da gravação desse vídeo, o que se trata aquilo, e as coisas se perdem. É um pouco sobre isso também que falava o ministro da SECOM, essa informação que circula de maneira desenfreada e sem qualquer tipo de contexto e de referência. Está aí a imagem pausada, no canto superior direito da tela, um aglomerado de prédios, todos eles iguais. A gente percebe ali pelo telhado desses prédios, e aí o Piperno indicou que trata-se de um conjunto habitacional, muito provavelmente, ou de um condomínio com inúmeras torres, e a gente percebe o seguinte: não há como chegar ali, não há como sair dali, e, portanto, toda essa região, são vários prédios e casas, toda essa região está inabitada, né? A gente tem notícia de várias cidades sem o abastecimento de água. O Vitinho aproximou a imagem para a gente, Piperno, e diga, Segredo. Tem a sensação como que tem uma marca de água na parede, como se a água estivesse mais... De que ela tivesse estado mais alta, exato, como o nível descendo ali da água. Mas aí, ao descer o nível da água, é importante dizer, isso o Piperno chamou a atenção, a preocupação que recai sobre as outras áreas. Então, por exemplo, em Foz do Iguaçu, em função desse cenário, já havia o alerta do volume de águas muito mais alto. Essa água ela vai para algum lugar. Ela vai descer, ela vai subir, ela vai para um canto, para o outro, e ela tem que escoar. E é justamente sobre este escoamento que ontem que o governador, aliás, no domingo, falava, quando ele dizia assim: olha, nós abrimos algumas comportas em algumas represas, só que a gente não pode abrir as comportas de uma só vez, porque senão nós vamos acabar criando um outro problema, que é o fluxo de água chegando como uma força descomunal em algumas regiões. Essas imagens, eu insisto, exclusivas, o Bruno Pinheiro sobrevoou, está sobrevoando nesse momento, está gravando essas imagens, e a gente vai exibir daqui a pouco, ou aqui no 3 em 1, ou em Os Pingos nos Is, ao longo da programação, essas imagens. Perfeito. A gente não tem a condição da internet, porque há áreas escuras, áreas de sombra, porque a gente sabe... As torres de energia, de telefonia, elas têm células de abastecimento, elas precisam ter energia para que elas funcionem. Como muito provavelmente há um desabastecimento também de energia nessas regiões, há áreas de sombra, não há sinal de celular, de telefonia, e o Bruno estava fazendo essa conexão conosco via um equipamento de rede móvel. Então, em algumas dessas localidades, é impossível manter o sinal. E mesmo no chão, a gente ontem experimentou problema. Vocês lembram aqui
ele não conseguiu subir o sinal e ficamos apenas com o telefone. O governador Eduardo Leite já está falando, Demetrios? Ainda não? Então eu vou rodar mais um pouco aqui com eles. Diga, Segré. Eu estava pensando nas pessoas que perdem coisas materiais, mas perdem lembranças, fotos, documentos, questões que possam ser importantes para cada um e que de repente a água leva, uma foto de um pai falecido, uma mãe que não está, questões que são da história da gente e que são perdidas. Não é apenas a questão material, trabalho, empresa, não, é parte da vida que essas pessoas estão perdendo, a nossa solidariedade com elas. Diga. Eu queria chamar a atenção que muitas vezes a gente perde uma noção de mundo real acreditando que uma evacuação numa situação normal ela seja tranquila. Então veja que mesmo numa situação normal com vias terrestres, uma evacuação de uma cidade já é algo muito complicado. Você tem uma série de pessoas com dificuldade de mobilidade, você tem idosos, você tem crianças, as pessoas vão abandonar as suas propriedades. Agora, imagine o que é uma evacuação num cenário como esse, num cenário onde você não tem vias terrestres, mas você só tem essas vias aquáticas. Então é uma situação de guerra mesmo, é exatamente uma situação de guerra. Agora, a gente tem um dado interessante, Thiago Berrais compartilhou conosco esse dado, deixa eu pegar ele certinho aqui para eu trazer ele com precisão. Olha que interessante isso, Dávila. Em algumas regiões do Rio Grande do Sul, em 15 dias choveu o previsto para 5 meses. E aí não há planejamento, não há qualquer condição de infraestrutura para esse tipo de coisa. Exatamente. Então, assim, eu fico chateado com exploração política e críticas ao governador Eduardo Leite, que saiu uma nota num dos jornais aí dizendo que ele não havia planejado, no plano de governo não tinha... Isso é um absurdo total. É óbvio que você está preocupado com as outras prioridades. E isso é uma prioridade, sim, mas não é. Como é que vai estar no plano de governo que eu vou fazer uma obra gigantesca para prever quanto uma catástrofe desse tamanho? É uma cobrança indevida de uma pessoa que é um ser humano como todos nós, que está liderando o Estado num momento muito delicado e de forma competente, corajosa. Então, nesse momento, é hora de dar todo o apoio às pessoas que estão engajadas nessa luta, sejam eles políticos, sociedade civil, polícia, governo federal. Não é hora de brigar politicamente, não é hora de ficar apontando o dedo, o que poderia ter sido feito. É hora de resolver o problema. Vamos resolver o problema. Depois nós vamos ver como é que essa reconstrução é feita. Agora, não dá para ter essa história de acusar politicamente, seja o governador ou seja prefeito, o que é que seja. É hora de solidariedade, união nacional em torno da resolução de um problema trágico que atinge os nossos irmãos gaúchos. Mas daí tem um ponto interessante aqui nessa história. Óbvio que nós estamos falando de 5 meses em 15 dias de chuva. Essa imagem aí, ao vivo, vamos tentar o sinal. Daqui a pouco a gente tenta restabelecer. Ele está gravando seguramente, a gente vai mostrar logo mais. Tem um ponto sobre isso que são áreas, algumas delas, em que eu até comentei o plano de revitalização do entorno ali do Guaíba com a perspectiva de derrubada do muro. Alguém aventou essa possibilidade. Então, tanto no caso da Prefeitura de Porto Alegre, como no caso do governo do Estado, como em outras prefeituras mais para dentro, né, do Estado, que estão hoje sofrendo com isso, são áreas em função da dimensão que a gente tem do lago, né? Ele tem uma dimensão gigantesca, são sei lá quantas dezenas de quilômetros. São áreas em que sabidamente há o risco. Ou seja, não se trata agora de politizar, mas, no mínimo, esse é um tema que deveria estar no radar, não só dessa gestão, mas das gestões anteriores. Com certeza. De todas elas, né? Com certeza. Por exemplo, o muro lá do Guaíba, que foi feito lá em 1941, é óbvio que houve lá uma discussão se derrubar o muro ou não, que é uma discussão absolutamente irresponsável. Mas se nós formos levantar todas as discussões irresponsáveis na política, bom, nós vamos ter uma lista infinita. Graças a Deus nada aconteceu, mas... aquilo era um muro de 2 metros de altura, o rio subiu 5 metros. Essas imagens são novas agora que a gente está vendo, galpões inteiros, aí a gente não sabe exatamente que região mas a gente está vendo que são galpões enormes e todos eles debaixo d'água. A gente vê ali a água na altura quase da ponte que a gente consegue observar e para qualquer lugar que a gente olhe, Piperno, água tomando a cidade. Você vê que está na altura, aqui embaixo, perto da tarja aqui, está na altura do telhado do galpão.
É um negócio impressionante, são imagens exclusivas, o Bruno Pinheiro sobrevoando a cidade de Canoas nesse helicóptero que eu insisto, foi disponibilizado desde os primeiros instantes para fazer o atendimento aí das pessoas que precisavam de resgate, de ajuda, e agora o proprietário dessa aeronave faz esse sobrevoo da cidade com imagens muito, muito tristes da cidade de Canoas, Fábio Piperno. Não dá nem para prever quando é que essa água vai desaparecer, porque nenhuma cidade do Brasil passou por isso, pelo menos nesse passado recente. Então não tem experiência anterior para você se basear nela e fazer esse tipo de previsão. Então não adianta alguém falar, puxa vida, olha, o cara foi responsável porque não resolveu isso. No começo eu tinha escutado de alguns desses especialistas falando em 10 dias no caso do Guaíba. Agora esse prazo já subiu para 30 dias. Sim. Ou seja, a cada novo episódio vai se tornando mais elástico esse prazo. A gente não tem referência nenhuma histórica, é o que você está dizendo. Por isso que ontem já se falou que o Salgado Filho provavelmente fique fechado até o final do mês, porque a cidade ainda está vivendo isso aí e por isso também, até conversava com o Alan antes de começar o programa, ontem, quando a ministra, enfim, respondendo a uma das várias perguntas, respondeu que não, os prefeitos ainda não me pediram nada, era uma resposta sobre infraestrutura e eles não pediram nada porque eles não sabem ainda pedir. Quando a água baixar, cada um vai ver, olha, eu perdi não sei quantas pontes, quilômetros de estrada e tal, aí pede. Então não adianta querer forçar a barra agora e sair fazendo sensacionalismo barato com um pedaço de frase descolada do contexto real. É só olhar isso aí. O que dá para prever? O que dá para pedir aí? Agora, tem uma coisa importante, né, Piperno? Aproveitar essa crise para rever justamente a questão fiscal e orçamentária desse país, porque parte dessas tragédias acontecem porque o investimento público vem caindo há muitos anos de maneira seguida, porque o gasto corrente com despesas de governo de maneira engessada no orçamento acaba fazendo com que cada vez vá menos dinheiro para obras de infraestrutura. Aí quando chega um momento desse de caos, nós entendemos o que há é um colapso de infraestrutura e de baixo investimento público. E esse não é um problema de um governo, é um problema de vários governos que vem acontecendo no Brasil de maneira recorrente por causa de uma questão orçamentária. Então isso é preciso ser revisto imediatamente no Congresso Nacional.